Oi, oi, gente, bom dia, bom dia. Aqui quem fala é Nubia Gonçalves, canal Império da Mente. Hoje eu tô aproveitando que eu tô organizando aqui, me maquiar agora, trabalho, então vamos de história. Enquanto eu vou me maquiando aqui, eu vou contando pra vocês a história. Gente, essa história já tem um tempinho que aconteceu. Eu vou contar pra vocês o que acontece. Há um tempão atrás, essa pessoa, ele havia finalizado um relacionamento já de mais de 30 anos de casamento. Entre idas e vindas, muitas brigas, e aí filhos. E o que aconteceu? Um dia, da hora para outra, a mulher pediu o divórcio. Do nada. Aí eles sentaram, conversaram e tal, né? Separou. Mas aí ele ficou, o que ele fez? Ele entendeu, também achou melhor também, né? Porque já havia dado, né, essa brigaiada deles. E resolveu finalizar o casamento e tal. Todo protocolo basicamente de processo na justiça, tudo isso. Fizeram os acordos entre eles e tal. E aí ele conheceu, ele já tinha conhecido uma pessoa já. Só que eles não tinham nada. Detalhe que eles eram conhecidos e tal, então não tinha esse porquê, né, de relacionamento. Só tinha um relacionamento mais de profissional mesmo, porque ela o atendia e tal, né, o trabalho dela. E aí os dois ficavam lá, né, juntos. Juntos assim, em relação ao trabalho, né. Até então, naquele momento, não tinha nada entre eles, né. Só que aí eles acabaram tendo alguma coisa. Tempo depois que se separaram, ele se separou da mulher dele. Muito tempo depois eles começaram a ter alguma coisa. Só que tem o seguinte. Aí os dois começaram algo assim, sem nada a ver. Mais por curtição, assim, fazendo companhia um ao outro. Tá. Só que acontece que a ex-mulher dele, desse rapaz, porque ele estava sempre presente, levando os meninos lá pra escola, fazendo isso, aquilo, outro, socorrendo, né? Então, em momento nenhum, ele tava cogitando esse negócio de voltar com a ex-mulher. E ele tava com essa outra menina, né? Tá. E aí, o que aconteceu? Os dois estavam juntos, aproveitando o tempo que tava, né? Só que acontece o seguinte, essa pessoa, os dois começaram a ter alguma coisa, só que a ex queria voltar. E os dois estavam meio que juntos e ele tava meio sem jeito de falar pra ela, né? Aí ele começou a ficar distante, muito frio, até que do nada ele sumiu da vida dela. Sem falar muita coisa, sumiu. Né? E ela já sabia que isso poderia acontecer, né? Porque ela já sabia, né? Um relacionamento muito longo, ela já tinha previsto que isso ia acontecer de uma hora para outra. Tá. Voltar. O casal. E esse voltar, os dois, ela tá lá, beleza, né? E ela tá com as coisas dela, trabalhando, estudando essas coisas. E aí, um dia, ela sem muito entender, né? Isso, ela já tava, os dois já estavam já mais que juntos, né? E aí, ela começou a perceber umas coisas estranhas. Vou falar uma coisa. Se você acha que tem alguém que está desguarnecido de protetores, cuidado.
os seus protetores dessa pessoa, que você fizer qualquer tipo de magia, ela pode muito bem contar. E contou. Que ela percebeu, né? Que a vela da mentora dela tinha apagado no meio. É como se algo tivesse engolindo a vela. Aí ela olhou, falou assim, isso aí tá errado, né? Aí, do nada, o rapaz sumiu. Aí ela, já sei o que aconteceu. Ela fez alguma coisa. Mexe aqui, mexe acolá. E essa pessoa começou a perceber agulhas na cabeça dela. Meu filho. Vai escutando que a história ainda piora, tá? Ela tá lá de boa, né? Os dois já tinham voltado e tal. E ela começou a perceber agulhas montada na cabeça e ela não tava entendendo por quê. E aí, foi atrás pra descobrir. Descobriu que a mulher tinha acessado essas páginas que ensinam esse tipo de coisa. Magia, simpatia, essas coisas. E tava fazendo magia contra essa menina. Detalhe que ela já tava com o homem, tá? Detalhe que ela já estava com a pessoa. E mesmo assim, não tava o suficiente. Pra vocês terem ideia, o que adiantou, né? Calma que a história ainda só piora. E aí, os dois estavam juntos, final do ano. Ela já sabia que ele não voltava nunca pra ela, né? E olha que ela não tava sabendo de nada, viu? E descobriu que essa pessoa... Aí ela falou assim, ai, não vai vir mais não. Então, como ela já sabia que provavelmente ele ia tentar voltar, né? Talvez, ao menos para dar alguma explicação. Então, ela cortou tudo, falou algumas coisas com ele e tal. Deu um recado pra ele. Que não precisava dele voltar e nem nada, porque a história era pra ter sido... ficar só na memória, né? Ela falou algumas coisas pra ele. E ele só escutou. E não falou nada. Tá. História vai, história vem, né? A vida continua, né? As pessoas não param, né, nas suas vidas. Quando é fé, em janeiro essa pessoa volta pra ela. Ela sem saber de nada. Mas antes disso, ela anda passando por uns perrengues, né? Porque, infelizmente, a outra lá havia perdido ele, porque quando eles voltaram, aí ele percebeu que, na verdade, ela não havia mudado nada. E tinha voltado para a mesma casa, né? Mas aí eles haviam se separado definitivamente agora. E aí os dois meio que estavam separados e estavam esperando ela mudar. Até que ela mudou. Só que antes dela mudar, os dois tiveram uma briga feia lá. Tiveram uma briga feia e tal. E nesse dia, a mulher foi lá uma louca em cima da bonequinha. É, uma cabecinha de boneco, pra vocês terem ideia. E atacou, veio atacar ela de raiva, né? Porque ela descobriu que ela mexia com isso como forma terapêutica, gente. Tortura. Ela fez magia negativa contra uma pessoa e estava usando aquele bonequinho como uma terapia, tá? Vai escutando, que a história ainda vai piorando. E aí, nessa noite, quem quase infarta é o marido dela. Porque a pessoa, ela entende de magia. Só que a outra não sabe. Não tem a mínima ideia. Mas ela sabe. Aí o que aconteceu? Aí ela conseguiu estabilizar o rapaz lá, à distância. Como assim? Mais pra frente ela descobriu. Tá. Mais pra frente ela descobriu por quê. Mas aí ele quase infartou. Quase infartou. Porque essa menina ela era protegida. Mas o rapaz, no caso, o ex-marido, não. Coitado dele,
Ele não sabe de nada, né? Até hoje não sabe dessa história. E aí o que aconteceu? Que ela estabilizou ele à distância. A energia, né? Ela conseguiu estabilizar ele. E aí convocou seus mentores e mais alguns amigos para destruir essa magia. Aí descobriu que estava dentro de uma caixa e descobriu o que era. Pela segunda vez foram lá desfazer essa magia. Agora eu te pergunto, no que adiantou ela fazer isso? Não adiantou. É aquela famosa história. Aí a pessoa faz essas magias negativas para poder aprisionar as pessoas e destruir a outra, e no final não resolve nada. Por quê? Ela não tem amor próprio nem brilho próprio. O que adiantou? Aí agora, os dois estão separados definitivamente. E detalhe, a lei do retorno já começou. Já. Agora, o que vai acontecer com ela, eu não sei. Mas só sei que o que se faz é que se paga, né? Porque essa pessoa, ela tem mentores, né, meu filho? O detalhe é que a outra nem imagina isso, né? Depois, vai falar assim, fulana fez isso, ciclana fez aquilo. Mas no oculto ela fez coisas pesadas contra a outra que não tinha nada a ver. Por quê? Bem, gente, porque a outra, no início de conversa, ela não pediu o divórcio. A outra que entrou na vida deles. Ela deixou ele solto. Desfez o relacionamento. E aí depois a outra é a culpada? Não. Quem pediu o divórcio foi ela. E não a menina que entrou depois. O que vai acontecer agora para vocês terem uma ideia? Agora, essa pessoa tá. Poderia estar muito bem com a vida dela. Boazinha, super tranquila, né? Mas agora ela tem o quê? A lei do retorno. Porque essa pessoa pediu. Por que pediu? Porque ela não fez nada. Absolutamente nada. Ela estava na vidinha dela, cuidando dela, e a outra louca fazendo coisa errada. E tá achando que nada vai acontecer. Não. Ela só tá achando, né, gente? Ela só está achando. Mas logo chega a conta. Porque a outra, ela não fez nada. Ela não destruiu o relacionamento nem nada. Na verdade, o relacionamento já estava desgastado. Já havia, inclusive, se separado. Ela fez diversas vezes o uso desse boneco. Que eu não vou ensinar de forma nenhuma. Porque esse tipo de magia, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Mas ela usou para o mal para poder destruir a inimiga. Só que um detalhe. Cuidado com o que você faz. Porque agora a lei do retorno chega. E para piorar a situação, aviso aos desavisados. Esse ano, tudo que você fizer, já tá desde o início do ano, vai te voltar em dobro. Ai, como assim? Porque era a linha do, se não me engano, dos herês das crianças, né? Então, todo tipo de magia, todo tipo de coisa ruim feita contra as pessoas ia voltar. Independente. Então, se você está fazendo coisa errada por aí e tá achando que não vai ter retorno kármico, lamento te informar. Mas se você plantou tempestade na vida das pessoas, a tempestade vai voltar para sua casa, tá bom? Então, se fazer as coisas por questões de ego e por ser voluntariosa, pode te render uma boa dor de cabeça e com um monte de cobrança nas suas costas, tá bom? Essa história ainda não acabou. Não porque mais pra frente eu vou contar pra vocês. Quando
a espiritualidade e o universo resolvem unir duas pessoas, não tem magia que segure, tá? Então, quando uma pessoa quer destruir um outro, ela pode fazer o que for, mas a verdade sempre chega, tá? Não adianta você fazer mal aos outros, isso retorna pra você, tá bom? Então essa é um pouco da história. Ainda não acabou, ainda vai continuar. Mais pra frente eu vou atualizando vocês essa história. Então, até mais. Deixa eu terminar minha maquiagem. Até mais.